Fala galera, professor Elias aqui com você para trabalhar a nossa reta final para o concurso da Polícia Civil do Paraná, cargo de investigador, mas também dá para aproveitar essa aula para o cargo de delegado, papiloscopista, né? Então vamos para cima, vamos para frente. Para quem não me conhece, professor Elias aqui diretamente de Balneário Camboriú, dos estúdios, gravando essa aula para você de forma gratuita, para você chegar até na sua casa esse conteúdo maravilhoso. Só para que você saiba, fizemos esse método de reta final através de resolução de questões, mais um pacote de simulados para o concurso recentemente da Guarda Municipal de Rio do Sul, e das 44 vagas, mais de 60% das vagas foram alunos que compraram reta final, tendo em vista que acertamos mais de 70% da prova só com o curso reta final. Então, das diversas questões que colocamos no reta final, né, não colocamos questões que não podem cair, só questões realmente potenciais de prova. Então, você que está estudando para esse concurso, fique muito atento nessa aula, porque mesmo de forma gratuita, como uma amostra dessa aula, você pode, inclusive, acertar muitas questões da sua prova, principalmente na área de direito penal. Beleza? Então, vamos avançar, vamos fazer rapidamente uma análise do edital. Né? Lembrando que a matéria que tem mais peso e o maior número de questões é a matéria de português, são 20 questões, inclusive raciocínio lógico também tem um peso maior, só que daí o restante são todas 5 questões. Então eu digo para você, né, você da sua casa, você de todo o Brasil, que você realmente aí se prepare bem na matéria de português, porque tem um peso maior, né? Então você tem que estudar aí no mínimo 2, 3 vezes por semana a matéria de português. Obviamente, não pode deixar de estudar as demais matérias, né? Porque todas também são de uma forma linear, com 5 questões em cada matéria. Mas vamos falar do que interessa. Vamos falar da minha matéria. Eu, professor de Direito Penal, né? Sou formado em Direito e pós-graduado em Direito Penal pela Damásio de Jesus. Então vamos trabalhar aí o que o edital pede, noções de direito penal. E aí pelo item 1 do nosso edital, infração penal, você já começa a perceber, né, que o edital ele é realmente noções de direito penal. Eu não acho que a banca UFPR ela vai aprofundar muito na parte de direito penal. Então, como pegue noções de direito penal, você tem que saber pelo menos o básico. E aí, só pelo item 1, não querendo adentrar em nenhum assunto, mas você sabe que infração penal, que ela está pedindo, infração penal é gênero, né, que subdivide-se em 2 espécies, crimes ou delitos, que são sinônimos, e as contravenções penais. Então já caiu numa questão numa prova uma vez, perguntando do nosso ordenamento jurídico, conforme a classificação da infração penal, o nosso ordenamento jurídico adotou qual sistema? O sistema era do sistema dualista, ou seja, infração penal é gênero que tem 2 espécies. De um lado temos os crimes ou os delitos e do outro lado temos as contravenções, né? Ou crimes anões, crimes menos graves. Já os crimes ou os delitos, né, são crimes mais graves. As contravenções seriam infrações penais menos graves, por isso chamamos de crimes anões. E há várias diferenças sobre crimes e contravenções penais. Um dos exemplos, agora com a alteração do pacote anticrime, o máximo do cumprimento da pena com relação aos crimes é de 40 anos, já as contravenções é de 5 anos. Então há várias diferenças que você tem que ficar atento com relação aí, porque ela traz elementos e espécies. Então você tem que diferenciar crimes e contravenções penais. No item 2, ele vai trazer o sujeito ativo e passivo da infração. Você sabe, né? Obviamente de uma forma sucinta aqui, só analisando o edital, você sabe que o sujeito ativo do crime é aquele que comete a infração penal, aquele sujeito, né, que realmente viola um bem jurídico ou causa perigo a um bem jurídico. E já o sujeito passivo seria aquele que sofre a lesão ou o perigo de lesão. Com relação ao item 3, veja que o item 3 ele vai trabalhar, né, com o conceito analítico de crime. Aqui dá para aprofundar bastante, porque aqui ele já pega praticamente quase todos os primeiros artigos do Código Penal e doutrina massiva, né, porque ele vai dividir ali o conceito analítico de crime com a teoria majoritária, a teoria tripartite, né, da teoria lá finalista, onde divide o crime em fato típico, ilícito e culpável. Então você tem que saber quais são os elementos do fato típico, quais são os elementos, as excludentes da ilicitude, quais são os elementos da culpabilidade,
né? Aconselho a também aprofundar um pouquinho, né, senhores, com relação às escolas, a evolução, escola clássica, escola neocantista, escola finalista e outras teorias aí, outras escolas mais modernas. Tem que dar uma olhadinha com calma na sua casa aí, né, sobre aí todo o conceito analítico de crime. Também falamos de punibilidade. E aí o item 4, veja que ele traz expressamente o erro de tipo e o erro de proibição, artigo 20 e artigo 21 do Código Penal. Então o erro de tipo, você vai ter que saber lá diferenciar o erro de tipo essencial, os erros de tipo acidentais, né? E vai ter que diferenciar também o erro de proibição. Dá para fazer uma aula só sobre isso. Em alguns momentos do nosso reta final a gente vai trabalhar sobre todos esses tópicos aí que a gente está vendo, certo? E aí também tem o item 5, ele traz sobre a imputabilidade penal. Imputabilidade penal aí, no mínimo você deve saber, né, qual é o sistema adotado, né, se é o sistema biológico, biopsicológico. Lembre que para os menores de 18 anos, o critério adotado foi o critério biológico, ou seja, é menor de 18 anos, é inimputável, ou seja, não vai poder responder por infração penal. Já para os maiores de 18 anos, adotamos o critério biopsicológico. Além de bater bem das ideias, né, mas tem que ter maior de 18 anos, então esse sistema ele muda. Então tem que ficar atento com todos esses detalhes. E aí veja que basicamente é do artigo 1º ao 30 do nosso Código Penal, que é o que você tem que saber. Obviamente todos esses conceitos doutrinários que eu passei rapidamente para você, para demonstrar a profundidade do edital. E aí ele vai falar sobre concurso de pessoas, artigo 29, ele tem que saber as teorias do concurso de pessoas, teoria monista, teoria pluralista, tem que estar atento com todos esses detalhes, tá, senhores? E aí ele já pula para a parte especial do nosso Código Penal, que é, né, a parte dos crimes. E aí ele vai trazer os crimes contra a pessoa. Veja que não é crimes contra a vida, é crimes contra a pessoa, é bem mais amplo, ele vai praticamente até os crimes contra o patrimônio, do artigo 121 até os crimes contra o patrimônio. E aí adentra nos crimes contra o patrimônio a partir do artigo 155 do Código Penal, e aí pulando, indo até o 183, que vai tratar 81, 82, 83 das escusas absolutórias, e aí avançando aí os crimes contra a administração pública, que a banca, o FPR, gosta muito, principalmente do crime de peculato. Não pode ir para a prova sem saber o crime de peculato. E aí, então, os crimes contra a administração pública, senhores, a partir do artigo 312 do nosso Código Penal, certo? Então, feita essa primeira análise, a gente já vai para a primeira questão de prova. E aí a questão aí justamente conforme a nossa reta final, sempre fazendo análise da banca. Então vamos aí para a primeira questão da UFPR 2010, analista de tecnologia da informação. Acompanha comigo na tela, senhores. Questão número 1. O servidor público comete crime contra a administração pública quando pratica condutas definidas no Código Penal brasileiro como crime. A respeito do assunto, identifique as afirmativas a seguir com verdadeiro ou falso. Senhores, eu quero que vocês fiquem atentos, porque a banca UFPR, ela gosta bastante dessas questões verdadeiro ou falso, e aquelas lá que tem 1, 2 e 3 estão corretas. Então, com certeza vai ser uma prova bem cansativa, porque vão ser várias questões, na mesma questão você consegue trabalhar diversos assuntos, então você tem que dominar bem a matéria. Então vamos analisar ali sobre verdadeiro ou falso a primeira alternativa. Há crime de peculato quando o servidor se apropria de dinheiro que estava sob sua posse em razão do cargo que ocupa. Senhores, lá no 312 do nosso Código Penal, você vai realmente encontrar o crime de peculato e suas espécies, peculato apropriação, peculato furto, peculato desvio, né, e peculato culposo. Então você tem que dar uma lida a partir do artigo 312 do nosso Código Penal. E sim, o verbo do crime peculato apropriação é o verbo que você tem que ficar muito atento para a sua prova, tá? É o verbo apropriar. Falou em apropriar, você vai lembrar do crime de peculato. E aí quem comete esse crime, a regra que você sabe, é o funcionário público, ele é um crime próprio. Logo, o sujeito ativo tem uma característica, uma qualidade, né? E aí a qualidade é ser funcionário público. Então, nesse momento, o agente, o servidor público, que tem ali sob sua posse um dinheiro ou bem ou qualquer bem imóvel, público ou particular, que está sob sua posse em razão do cargo, quando ele se apropria desse dinheiro que estava sob sua posse, por exemplo, ele comete crime de peculato? Sim. A alternativa primeira, tá? Ela está verdadeira. A alternativa está verdadeira.
Tranquilo? Vamos para 2. Concussão, né? Comete concussão ocorre quando o servidor, usando da influência de seu posto, recebe vantagem para si ou para outro. Senhores, veja aqui, ó. Veja aqui primeira observação. Tá? Recebe. No crime de concussão, não é o verbo receber. No crime de concussão, atenção, no crime de concussão, o verbo é exigir, senhores, tá? No crime de concussão, o verbo é exigir. Ele quis enganar vocês, né? A questão quis enganar com o crime de corrupção passiva. A corrupção passiva também é um crime próprio, ou seja, em regra pode ser praticada por funcionário público, só que aí é um funcionário público que solicita, recebe ou aceita a vantagem devida em razão da função, né? Logo, o nome do crime é corrupção passiva. E esse crimezinho aqui, onde a banca trouxe, né? Então, o funcionário público que recebe vantagem devida, é esse crime aí de corrupção passiva e não o crime de concussão. E aí, olha só o bizu. Na palavra concussão, tem um cu no meio. Tem um cu no meio. Que eu quero que você fique gravando, mesmo sendo pornográfico. Quero que você fique falando assim: eu exijo que tu me dê o cu. Eu exijo que tu me dê o cu. Ah, professor, é muito engraçado. Sim, porque se aparecer na prova, né, funcionário público, como regra, há algumas exceções, tá? Funcionário público exigiu vantagem devida. Opa, exijo que tu me dê o cu. Opa, cu tem aonde? Tem na palavra concussão. Tranquilo? Então, a alternativa 2, ela está falsa. A alternativa 2 está falsa. Vamos para o número 3. Prevaricação é o crime que ocorre quando o servidor deixa de responsabilizar seu subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Senhores, aqui está incorreta também. Tá? Por que está incorreta? Porque para ser crime de prevaricação, né, o Código Penal ele vai dizer que considera-se crime de prevaricação funcionário público que retarda ou deixa de fazer um ato de ofício ou até faz um ato de ofício por interesse, atenção, interesse ou sentimento pessoal. Se não aparecer essa palavrinha de interesse ou sentimento pessoal, com certeza você pode afirmar, não é o crime de prevaricação. Tá? Aqui ele está tentando te enganar com o crime de condescendência criminosa. E mesmo assim a questão meio que falhou, né? Porque ela fala que deixou de responsabilizar subordinado que cometeu infração. No caso de deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração, né, poderia enquadrar no crime de condescendência criminosa se for ali por indulgência, por pena, né? Mas a questão não trouxe isso, mas mesmo assim a alternativa está incorreta, porque esse não é o crime de prevaricação. Você sabe muito bem que para ser prevaricação tem que ter um interesse ou sentimento pessoal. A questão tem que afirmar isso aí. Então, nosso gabarito aqui deu verdadeiro, falso e falso. Vamos analisar se tem alguma dessas aí. Verdadeiro e falso é a nossa questão, a nossa alternativa, letra A. Tranquilo? Vamos avançando aí. Vamos para a questão número 2, também da banca dos senhores. Nosso curso é totalmente focado na banca UFPR. Então vamos avançando aí agora uma questão de delegado de polícia. UFPR 2007, já trabalhando as causas excludentes de licitude. Questão número 2. As causas de exclusão de licitude previstas no artigo 23 do Código Penal devem ser entendidas como cláusulas de garantia social individual. Sobre as excludentes, considere as afirmativas seguintes. Atua em legítima defesa quem repele, até aí tranquilo, repele ataque de pessoa inimputável ou de animal descontrolado. Aqui que está o perigo, senhores. Tá? Aqui está o perigo. Animal. Tá? Senhores, não pode ter legítima defesa contra o animal como regra. Falou em animal sozinho, ó, com a questão fala animal descontrolado. Falou em animal sozinho, a excludente de licitude, vamos supor que eu possa matar o animal para proteger a minha vida, a excludente de licitude é estado de necessidade, senhores. Tá? É o estado de necessidade que vai atuar em cima de animais, senhores. Tá? Como regra, atenção, se a questão trouxer, né, que o indivíduo, né, atiçou o seu animal, instigou o seu animal para atacar Elias, e Elias, não encurralado numa parede, o animal veio atacar Elias e Elias acaba dando um disparo na cabeça de arma de fogo.
Elias pode alegar legítima defesa ou estado de necessidade? Nesse caso específico, como o outro rapaz instigou o animal, nesse caso seria uma legítima defesa. Por quê? Porque nesse caso ali, o animal ele seria um mero instrumento, como se fosse uma arma de fogo, um mero instrumento do autor do crime, do sujeito ativo. Então, atenção com isso. Se falar em animal sozinho, você sabe que é estado de necessidade. Se falar que o agente instigou o animal, aí você sabe que ele está repelindo uma injusta agressão de um ser humano, porque nesse caso o animal trata apenas o animal trata apenas de um instrumento para cometer o delito. Então, a nossa questão número 1 me parece falsa. Não é legítima defesa, sim estado de necessidade. Número 2, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Está verdadeiro, senhores, tá? Lá no artigo 23, salvo engano, parágrafo 1º, ele vai trazer realmente que quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Então, essa aqui está verdadeira. Imagine um bombeiro. Um bombeiro não pode alegar estado de necessidade quando ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. Os senhores, como investigadores de polícia, logo aí, alguns dias, no estado do Paraná, não poderão alegar estado de necessidade quando os senhores têm o dever legal de enfrentar o perigo. Então, principalmente, fiquem atentos. Não é só entrar num concurso público para a segurança pública. Realmente você tem que ter aquela vocação. Realmente, se o pau pegar, você não pode fugir. Então, número 2 parece correta. Considera este estado de necessidade quem pratica o fato mediante a existência de alguns requisitos para esta necessidade. De perigo atual, ok. Involuntário, ok. E inevitável, ok. Questão me parece a número 3 correta. Senhores, uma das grandes diferenças do estado de necessidade para a legítima defesa, as excludentes dele estudo a partir do artigo 23, é que a legítima defesa ela pode ser tanto atual como iminente, ou seja, atual está acontecendo ou iminente está próximo a acontecer. Acontece que no estado de necessidade o requisito é apenas atual, tem que estar acontecendo. Tá? Involuntário, por que, Elias? Involuntário, senhores, porque eu não posso eu mesmo provocar o estado de perigo e depois eu alegar estado de necessidade. Imagine aquele clássico exemplo, o navio começa a afundar e eu só tenho um colete. E aí tem eu e o João dentro do navio. E a gente acaba entrando em luta corporal com o outro para um de nós ficar vivo para ficar com aquele colete. Só que no caso, em questão, se eu, Elias, eu furei o navio, ou seja, voluntariamente gerando perigo, eu não posso alegar estado de necessidade. E inevitável, senhores, aqui tem que ficar atento com a questão um pouquinho mais aprofundada da doutrina, que trata aí do cômodos de cessos, ou seja, a saída mais cômoda. Imagine a seguinte situação. Eu, Elias, estou andando na rua e um pitbull vem me atacar. Até que a gente já viu sobre isso. Só que a questão traz que eu tenho a possibilidade de pular o muro e o cachorro não me atacar. Mas Elias não pula o muro, ou seja, não sai pela saída mais cômoda, não sai pelo cômodos de cessos. Elias pode alegar esse estado de necessidade? Não, senhores. O estado de necessidade só pode ser alegado quando inevitável. Ou seja, se eu tiver a possibilidade de uma saída mais cômoda, eu sou obrigado a sair. Né? Ou seja, se eu tiver a possibilidade de pular o muro, se eu pular o muro, né, e do outro lado do muro dar um tiro no cachorro, eu não posso alegar estado de necessidade. Tem que ser realmente inevitável. Tranquilo? Então essa questão número 3 está correta. Questão número 4. O estrito cumprimento do dever legal pressupõe que o agente atue em conformidade com as disposições jurídicas normativas e não simplesmente morais, religiosas ou sociais. Senhores, me parece correta o estrito cumprimento do dever legal. Sim, o agente tem que atuar em conformidade com as disposições jurídicas normativas. Os senhores investigadores de polícia, quando irão cumprir um mandado de busca domiciliar na casa de uma pessoa, os senhores ali, em tese, estariam cometendo um crime de invasão de domicílio, ou até mesmo um abuso de autoridade. Logo, vocês não responderão por esse crime, por quê? Porque os senhores estão amparados pelas disposições jurídicas normativas, os senhores estão amparados, né,
porque os senhores têm o estrito cumprimento do dever legal, esse amparo legal para invadir o domicílio, desde que preencha todos aqueles requisitos que você já conhece. Tá? Então a questão realmente está 4. Então ficou falso, verdadeiro, ou seja, a questão que é verdadeira é 2, 3 e 4. Vamos dar uma olhada no gabarito. 2, 3 e 4, sim, temos aí então a letra B, 2, 3 e 4. Tranquilo? Vamos avançando aí, reta finalíssima, concurso da Polícia Civil do Paraná. Trouxe para vocês aqui para dar uma olhadinha sobre o artigo 23, quais são as excludentes de licitude, o estado de necessidade, senhores. Olha só, artigo 24, considera sem estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo, falamos sobre isso, perigo atual, que não provocou, lembra que eu não posso provocar, tem que ser involuntário, nem podia de outro modo evitar, lembra que tem que ser inevitável, direito próprio alheio, né, cuja circunstância não é razoável exigir-se. Veja o parágrafo 1º, como eu falei para vocês, não pode alegar estar necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E o parágrafo 2º, embora seja razoável exigir sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. E aí tem mais excludente de licitude ali, o parágrafo único, né, que foi criada a partir do pacote anticrime para os agentes de segurança pública, mas veja que tem que ter cuidado, que essa excludente é da legítima defesa. Lembrem-se, a legítima defesa, né, o bizu é aqui, ó, entende-se legítima defesa quem usando moderadamente, proporcionalidade, né, senhores, dos meios necessários, aí que está a grande diferença, repele uma injusta agressão, e aqui olha só a diferença, atual iminente, a direito seu ou de outrem. E também considera-se legítima defesa os agentes de segurança pública que repele a agressão ou vítima de agressão mantida em refém durante a prática de crime. Isso aqui foi alteração recentíssima, cuidado com isso. Tá? Então vamos avançando. Questão número 3, já pulamos lá para uma questãozinha aí sobre os crimes contra a vida, aqui trabalhando especificamente o homicídio qualificado pelo feminicídio. Questão número 3. Conforme expressamente expõe o Código Penal, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 da metade se o crime for praticado exceto. Uma dessas aqui estão incorretas. Tomem cuidado na prova também, né, com esse exceto. Muitas vezes passa batido, tá, senhores? Então ele quer saber incorreta. Quando que não vai ter esse causa de aumento de pena? Durante a gestação, nos 5 meses posterior ao parto. Já achei o erro. Não, já achei o erro. Não é 5 meses, sim 3 meses posteriores ao parto. Ou seja, eu vou cometer um homicídio contra uma mulher por razões da condição do sexo feminino, né? E aí eu cometo, e essa mulher ela está durante a gestação nos 3 meses posteriores ao parto. Nesse caso, sim, vai ter uma causa de aumento de pena de 1/3 da metade, e não 5 meses. Tá? Então já achamos aí, ele quer saber incorreta. Letra A, só vamos dar uma passadinha aí nas demais. Vai ter aumento de pena contra a pessoa, quando a vítima é pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, com deficiências ou portadora de doenças degenerativas, aquelas que vão piorando conforme os dias, que acarretem condições limitantes de vulnerabilidade física ou mental. Ou na presença, olha só, atenção, presença física ou virtual, cuidado com isso, de descendente ou ascendente da vítima. Já vi uma questão que colocou autor, cuidado com isso. Tá? Eu cometi um feminicídio, tanto de forma online, ou seja, de virtual, ou na forma física, na presença do descendente ali, os seus filhos ou os pais da mulher, da vítima, né, senhores? Ou a letra D, em descumprimento de medidas protetivas. Ou seja, o camarada não pode chegar perto da mulher, por exemplo, 100 metros. Essa é a medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. E aí ele descumpre a medida protetiva e acaba matando aquela mulher. Ele vai ter uma causa de aumento de pena também. Então, todos os demais estão corretos. Nosso gabarito é letra A. Tranquilo? Aqui está aqui para vocês os artigos. Vamos à questão número 4. Conforme expressamente previsto no Código Penal, assinale a, cuidado com isso na prova, assinale a incorreta. Letra A. No crime de induzimento, esse aqui, crimezinho novo, muita probabilidade de cair na prova, artigo 122. Tá? No crime de induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio ou à automutilação, a pena é triplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Cuidado com isso, não é triplicada, senhores, tá? Não é
triplicada, não é triplicada, e sim duplicada, senhores, tá? E aí, se o camarada ali cometeu o crime de induzimento, instigação, auxílio, suicídio, automutilação, a pena será duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Cuidado que teve essa alteração da automutilação, você deve lembrar daquela polêmica toda daquele joguinho Baleia Azul que ficava aí instigando as crianças ali a se automutilarem. Por isso, né, como um direito penal de emergência, né, foi criado esse novo instituto da automutilação. Mas veja, se automutilar não é crime. O que é, com base no princípio da alteridade, né, não se pune a autolesão, e sim lesão ou perigo de lesão a terceiros. Tá, senhores? Então cuidado com isso. O que é crime? Induzir, instigar ou auxiliar alguém a se matar ou a se automutilar. Tranquilo? Beleza, então a gente achou o nosso gabarito. Vamos só passar nas demais para ganhar como questão dada. Letra B. No crime de induzimento, instigação, auxílio, suicídio ou automutilação, a pena é duplicada, correto? Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, também tem essa causa de pena no artigo 122. Tá? Realmente entenda esse menor como menor entre 14 e 18 anos, porque você vai ver se for menor de 14, ele vai responder por outro delito. Lá no artigo 122 você vai dar uma olhadinha lá e vai ver. Então essa pena, se for um menor, o próprio Código Penal não diz, ele fala em menor, mas a doutrina fala menor, então seria de 14 a 18, ele responde por esse crime aí, e inclusive a pena é duplicada. Letra C. No crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação, a pena é aumentada até o dobro. Cuidado com isso, muitos aumentos de pena nesse crime. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores. Rede social transmitida em tempo real. Senhores, eu sempre gravei o seguinte. Eu sou daqueles computador, uma moda antiga. Imagine que isso aqui é um computador. Esse aqui é o teclado, esse aqui é o mouse, né? E aqui eu tenho duas caixas de som para sair o áudio, né? Lembra que tinha aquelas caixinhas de som? Você deve lembrar, se você não é um cara muito novinho, você deve lembrar dos computadores que vinham aquelas caixinhas de som. Então você pensa o seguinte: se o crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio, ele é praticado por meio de rede de computadores, opa, lembrou dos computadores, ou da rede social, ou transmitido em tempo real, lembrem das duas caixinhas, para você lembrar que a pena será aumentada em dobro, ou seja, 2 vezes. Lembre das duas caixinhas. Eu sempre gravo isso e nunca erro essa questão, tá? Essa questão realmente potencial de prova, senhores. Letra D. No crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação, a pena aumentada da metade. Opa, mais uma causa de aumento de pena. Se o agente é o líder ou coordenador do, palavra-chave, grupo ou rede virtual. Senhores, atenção com isso. Elias, como é que eu vou gravar essa causa de aumento de pena? Eu gravo o seguinte, né? Eu imagino, quando a questão fala, né, sobre o grupo, né, de rede virtual, eu lembro de um grupo do WhatsApp. E geralmente quem é o líder é o cara que vai criar o grupo. Ele que vai criar o grupo. E como ele está criando, ele vai colocar várias pessoas primeiro. Então ele vai colocar metade das pessoas, o líder coloca. A outra metade são as outras pessoas que vão entrar, vão querer adicionar amigos e tal, mas no mínimo metade o líder sempre vai colocar. Ou seja, se falar que o crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio, automutilação, né, esse crime ele foi cometido pelo líder, né, ou coordenador de um grupo ou de rede virtual, opa, grupo do WhatsApp, aumenta a pena da metade. O líder coloca a metade dos membros, só para um bizu para você gravar, né? Só para você lembrar dessa causa de aumento de pena. Tranquilo? A UFPR gosta assim de causa de aumento de pena. E a letra E, o crime do artigo 122, caput, induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação passou a ser um crime formal, o caput do artigo 122. É verdadeiro, senhores, tá? Senhores, atenção. Crime material é aquele que eu tenho uma conduta e um resultado. E tem que acontecer o resultado para o crime se consumar. Exemplo, crime de homicídio. Matar, puxar o gatilho, né? Matar alguém, né? Puxa o gatilho, dispara como uma pessoa. O homicídio só vai se consumar quando efetivamente vier a morte. Crime material. Tranquilo? Que é diferente do crime do caput do artigo 122 formal, que antes ele era até material. Antes eu tinha que induzir, instigar, auxiliar alguém ao suicídio, só que só consumava o crime se
acontecesse efetivamente o suicídio ou a pessoa que tentou o suicídio cometeu uma lesão, sofreu uma lesão corporal grave. E agora não, senhores. Só o fato de eu induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio ou à automutilação, só fazer isso. A pessoa nem tentou suicídio ou a pessoa nem se automutilou. Só o fato de eu fazer isso já cometo o crime do artigo 122. Então fiquem atentos com isso. Pode ser uma boa questão de prova. Elias, e se a pessoa se suicidar realmente ou houver automutilação? Aí vão ser qualificadoras que você tem que dar uma olhadinha a partir do artigo 122 do nosso Código Penal. Então o gabarito é a letra A. Tá aí para vocês também na tela. Vamos para a questão número 5, questão potencial de prova também. Veja que eu e toda a minha equipe, isso com todas as matérias, a gente só coloca questões potenciais de prova. Não fique enrolando, tá? Eu não gosto de... esse curso preparatório tem 300 horas aulas. Senhores, pelo amor de Deus, ninguém vai ver 300 horas aulas. A gente tem que ir direto no X da questão. O objetivo aqui não é vai sair você um expert em direito penal, pós-graduado, doutorado em direito penal. Não, eu quero que você acerte as questões da prova. Só isso. Depois você vira investigador da Polícia Civil e segue a tua vida. Tranquilo? Então vamos para a questão número 5. Com relação às alterações realizadas pelo pacote anticrime, o crime de estelionato também teve alteração com o pacote de crime. O crime de estelionato passou a depender de representação. Todavia, há exceções em que a ação será pública e incondicionada. Qual dessas exceções não corresponde ao Código Penal? Ou seja, o crime de estelionato, artigo 171 do nosso Código Penal, como regra hoje, ele é de ação pública condicionada à representação. Teve atualizações com o pacote anticrime. Antes a ação era incondicionada, agora é uma ação penal pública condicionada à representação. Aquela que você tem que dar o sinal verde para o Ministério Público realizar, o titular da ação penal realizar a denúncia. Então, senhores, tá? Há algumas exceções que quando acontece contra algumas vítimas, o crime deixa de ser de ação pública condicionada à representação e passa a ser ação penal pública passa a ser ação penal pública incondicionada. E aí a questão está dizendo qual dessas exceções não corresponde ao Código Penal. Se a vítima do estelionato for administração pública direta ou indireta, verdadeiro, senhores. Se a vítima do estelionato for a própria administração pública direta ou indireta, a ação será uma ação penal pública incondicionada, verdadeiro. A letra está verdadeira, ele quer saber incorreta. Se a vítima for criança ou adolescente, também a ação será ação penal pública incondicionada. Se a vítima for criança ou adolescente ou pessoa com deficiência mental, veja que a deficiência é mental, também é verdadeiro. Se a vítima for maior de 60 anos de idade ou incapaz, o incapaz até está correto, mas isso aqui deixou a alternativa incorreta. Não é 60 e sim 70 anos, senhores, tá? 70 anos é isso que diz o artigo 171, parágrafo 5º do nosso Código Penal. Se a vítima for maior de 70 anos de idade ou incapaz, a ação deixa de ser ação penal pública condicionada à representação e passa a ser uma ação penal pública incondicionada. Cuidado com isso, é maior de 70 anos. Questão número 6. Com relação aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Veja que a banca ela gosta bastante de crimezinho aí contra a administração pública. Olha só a letra A. Quer saber a alternativa correta? Constitui crime de peculato exigir para si e para outro diretamente vantagem devida em razão da função ou antes de assumi-la. A gente já viu que falou em exigir, eu exijo que tu me dê o cu como regra. Então o nome do crime tem que ser concussão e não crime de peculato. Aqui já está errado. Você tem que tomar cuidado quando falar em exigir tributo ou contribuição social, ainda que devida, de forma vexatória, aí o nome do crime é excesso de exação. Tem que ficar cuidado com isso, tá? Cuidado quando aparecer o tributo ali. Letra B. Constitui o crime de corrupção passiva, retardar, deixar de praticar indevidamente, ato do ofício ou praticá-lo para satisfazer interesse ou sentimento. Falamos sobre isso hoje. Satisfação, interesse e sentimento pessoal é o crime de prevaricação e não o crime de corrupção passiva, que deveria ser solicitar, receber ou aceitar vantagem devida em razão da função, né, funcionário público. Aí sim seria corrupção passiva. Letra C. Constitui o crime de condescendência criminosa patrocinar,
direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração. Senhores, o crime de condescendência criminosa é aquele quando o superior ele deixa de responsabilizar o subordinado, né, por uma infração administrativa ou uma infração penal, né, por pena, por indulgência, por clemência, né, nesse caso é o crime de condescendência criminosa. Eu quero que vocês gravem esse verbozinho aqui, o patrocinar. Senhores, em regra, quem é que tem dinheiro nesse mundo? Em regra, é os advogados, né? Como regra, né? Ou talvez seja advogado e não tenha dinheiro, mas provavelmente você vai ter. E geralmente o advogado ele tem dinheiro, então ele patrocina muitas coisas, patrocina várias coisas, né? Então, para você lembrar que quando falar em patrocinar, o nome do crime tem que ser advocacia administrativa. Advocacia administrativa. Elias, como assim? É o crime do advogado? Nada a ver. É um crime do funcionário público que patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração. Mas eu quero que você grave quando ver o patrocinar, lembre do advogado, porque o nome do crime é advocacia administrativa. Você lembra que advogado patrocina muitas coisas, só para você lembrar. Tá? Letra D. Constitui o crime de peculato culposo. Opa, questão potencial de prova. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, se a reparação do dano pelo funcionário se precede, ou seja, é antes da sentença irrecorrível, importantíssimo para a prova, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz a pena da metade. Senhores, eu quero que você grave isso aqui, ó. Sentença, e você sabe que é uma sentença irrecorrível, aquela que transita em julgado. Então, preste atenção, veja que eu coloquei o T bem maior que as outras letras. O que é o peculato culposo? Quando os senhores entrarem como investigadores, os senhores terão zelo com o equipamento público. Imagine a seguinte situação. Você tem um radiocomunicador, né? Você tem um radiocomunicador lá da Polícia Civil junto com você, né? E esse radiocomunicador, senhores, você vai almoçar e deixa na viatura com a janela aberta. Alguma pessoa da rua passa e acaba aí visualizando aquele rádio e subtrai, furta aquele rádio, né? Veja, você de forma culposa concorreu, olha só, concorreu culposamente para o crime de outro? Sim. Então você responde por crime? Sim, peculato culposo. Só que preste atenção, se você comprar, ou seja, reparar o dano, né, até a sentença irrecorrível, ó o tesão aqui, ó, fazendo uma barreira. Até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Você não vai ser punido. Agora, se for posterior à sentença irrecorrível, ó, depois do tesão ali, depois da sentença irrecorrível, veja que o tesão está aqui no meio para cortar a palavra sentença, para você lembrar que ela está cortando da metade. Tá? Ou seja, até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz a pena da metade. Lembre que está cortando a palavra metade. Então a banca vai querer dizer para vocês que depois da sentença irrecorrível, se você comprar outro rádio, por exemplo, reduz a pena de 1/3. Reduz a pena de 2/5. Não, é errado, né? Reduz a pena da metade. Tranquilo, senhores? Então, nosso gabarito, essa alternativa está correta, a alternativa letra D. Questão número 7. Delegado de polícia UFPR, Polícia Civil do Paraná. Veja aqui mais uma vez que aquelas questões de 1, 2, 3 e 4. Sobre os crimes contra o patrimônio, considere as seguintes afirmativas. Para a configuração do crime de furto, é imprescindível, ou seja, é necessária a presença dos elementos subjetivos diversos do dolo, ou seja, os elementos do assenhoramento definitivo, que se chama-se para si ou para outrem. Nossa lei penal comum não tipifica o furto de uso verdadeiro, senhores, verdadeiro. A nossa lei não tipifica o furto de uso e somente tipifica
esse furto se tiver esse assenhoramento definitivo para si ou para outro. O que quer dizer isso, Elias? Quer dizer, senhores, que você tem que furtar o objeto com a intenção de ficar com o objeto para si ou para outro. Se uma empregada, por exemplo, na casa da patroa, né, arrumando as roupas no guarda-roupa, vê um vestido muito bacana, e aí ela, olha, tem uma festa hoje à noite, ela pega aquele vestido, sem a patroa saber, leva para casa, utiliza, veja, faz um furto de uso, utiliza o vestido, chega em casa, na casa dela, né, lava o vestido, passa certinho e leva de volta sem a empregada perceber. Veja que ela não teve a intenção de ficar com o objeto para si ou para outro, esse assenhoramento definitivo. E o nosso Código Penal ele não tipifica o furto de uso, logo ela não responde pelo crime. Tranquilo? Então essa alternativa número 1 está correta. O crime de extorsão ele é um crime material. Não. O crime de extorsão, essa sempre cai na prova. O crime de extorsão é um crime... Aqui é um M. Formal. Elias, o que é esse crime material e o crime formal? Já expliquei para vocês, senhores. O crime material, temos uma conduta e um resultado. E o resultado tem que acontecer para que o crime se consuma, ou seja, o homicídio. O resultado morte tem que acontecer para que o homicídio se consume. Que é diferente do crime que é formal, onde temos uma conduta e um resultado. E só com a conduta o crime já se consuma. Imagine o crime de extorsão, por exemplo, artigo 158 do nosso Código Penal, onde ele vai dizer... constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer ou não fazer alguma coisa, né, com intenção de vantagem indevida. Senhores, imagine que eu vou até um banco e aí para sacar um dinheiro. Chega alguém, coloca uma arma nas minhas costas e fala assim, ó, saca R$500. Pergunto aos senhores, se eu olhar para trás e falar, não vou sacar, o cara consegue sacar? Como regra, não. Né? Então... veja que a vítima no crime de extorsão ela é condição necessária para que o crime aconteça. Mas aí então ele fala saca R$500. Quando eu inicio o saque, comecei a digitar a senha, o crime de extorsão já consumou? Sim. Veja que eu fui constrangido mediante violência ou grave ameaça a fazer alguma coisa. Quando eu estou fazendo, digitando a senha, o crime já se consuma. Elias, e o resultado se eu entregar o dinheiro para o masculino? O que tem? Não, isso é mero exaurimento do delito. Então por isso que ele é um crime formal, já se consuma simplesmente com a minha conduta e não necessariamente com o resultado. Então, essa número 2 está falso. 3. Há crime de latrocínio tentado quando o homicídio se consuma? Não, senhores. Bizu para o crime de latrocínio. Você sabe que o latrocínio ele não é um crime contra a vida, ele é um crime contra o patrimônio, ele é um crime de roubo com resultado morte, e não roubo seguido de morte, porque eu posso roubar antes e depois matar, ou eu posso matar e depois roubar, se tiver do mesmo desdobramento da linha do fato. Né? Então, o crime de latrocínio, para você analisar se ele foi consumado e tentado, você não analisa da subtração, né? Você analisa a vítima. A vítima morreu, latrocínio consumado. A vítima não morreu, Elias, latrocínio tentado. A banca vai dizer para querer induzir vocês, dizer que o agente ali, ele no roubo acabou matando a vítima, porém não conseguiu subtrair os objetos. Teve que fugir, por exemplo, com a chegada da polícia. Logo é latrocínio tentado. Não. Se a vítima morreu, latrocínio consumado. Então sempre olhem para a vítima. Ela morreu? Latrocínio consumado. Não morreu? Latrocínio tentado. Não esqueçam sobre a subtração dos bens, tá? Então, a número 3 também está falso. Questão número 4. É isento de pena. É isento de pena. Atenção com isso. Quem comete apropriação indébita, veja que é um crime contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio. Em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Senhores, aqui temos as escusas absolutórias, né, lá previsto no artigo 181 do Código Penal. Dever de casa, ler artigos 181, 182 e 183 do Código Penal, questão potencial de prova. Veja que se o crime não é, o crime de apropriação indébita não é um crime que tem violência ou grave ameaça. Aqui ele não trouxe a idade da vítima. Ele só disse que a vítima ali da apropriação indébita
Era a esposa, o cônjuge ali, na constância da sociedade conjugal, ó. Tava rolando ali, perdão, tava rolando ali um coraçãozinho. Então estava na constância da sociedade conjugal. Nesse caso, quando o crime contra o patrimônio foi cometido contra o cônjuge na constância da sociedade conjugal, ou seja, veja ali que está o coraçãozinho para vocês, nesse caso, né, vai ser isento de pena. Se eu cometer, por exemplo, um furto contra a minha esposa, eu não vou responder por crime, eu vou ser isento de pena. Bem como se o crime contra o patrimônio ele foi cometido, veja aqui, olha que romance, flechinha para baixo e flechinha para cima. Se o crime contra o patrimônio ele foi cometido contra ascendentes ou contra descendentes, também vai ser isento de pena conforme artigo 131 do Código Penal. Ou seja, se eu cometo um furto contra o meu pai, como regra, vou ser isento de pena. Se eu cometo um furto que não tem violência, grave ameaça contra o meu filho, em regra, eu vou ser isento de pena. Então dá uma lidinha boa em casa, né? No artigo 181, 182 e 183. Essa número 4 está correta. Então, 1 e 4 estão corretas. Vamos ver o gabarito. Realmente é a letra D. Fechou? Avançamos aí. O FPR, questão de juiz, TJ do Paraná. Olha só a questão de juiz. Sobre embriaguez, senhores. Sobre embriaguez dentro da culpabilidade. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool, substância, defeito de análogos. Veja aqui que estamos falando da embriaguez. Não é aquela embriaguez acidental. Embriaguez voluntária ou culposa. Isenta o réu de pena, mas pode ser recepcionada como crime independente de com pena de detenção? Não. É sempre considerada atenuante na prática de qualquer delito? Também não. Não exclui a imputabilidade penal. Aqui está o nosso gabarito, senhores. Ou seja, eu vou lá e me embriago, tomo umas cachaças, vou lá e mato alguém, posso alegar minha inimputabilidade, ou seja, eu não ser punido? Não, nada a ver, né? Se eu me embriago voluntariamente ou culposamente, eu vou responder normalmente pelo crime, né? Então, a embriaguez voluntária, né, não exclui a imputabilidade penal. Até coloquei uma tabelinha para vocês aqui, conforme artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal a emoção ou paixão. Ah, matei uma pessoa porque eu estava emocionado ou apaixonado. Não, vai responder igual. Ah, matei uma pessoa porque eu me embriaguei voluntariamente ou culposamente. Não, veja aqui, não vai excluir a minha imputabilidade. Eu vou responder normalmente. Eu coloquei para vocês aqui a embriaguez que é não acidental, né, voluntária ou culposa, não vai excluir a imputabilidade. A embriaguez acidental, essa sim, aquela por causa fortuito ou força maior, depende. Se a embriaguez por causa fortuito ou força maior foi completa, vai excluir a imputabilidade. Se ele estava meio bêbado nesse momento, reduz a pena de 1 a 2/3. A embriaguez patológica, aquela que é inteiramente incapaz, né? A embriaguez patológica, que é aquela lá dos doentes, né, senhores? Se estiver inteiramente, exclui a imputabilidade. E se for mais ou menos, né, aí vai reduzir a pena de 1 a 2/3. E a pré-ordenada, que é aquela que eu me embriago para tomar coragem, essa também não vai excluir a imputabilidade e é uma agravante conforme artigo 61, inciso 2 e inciso 1 também do nosso Código Penal. Então fique atento com isso, o FPR gosta da embriaguez aí. Questão número 9, mais uma questão de juiz de direito, TJ banca o FPR. Questão aí nível alto, né, senhores? Então vejam, aqui nós pegamos e fazemos um filtro da banca. E o melhor, né, senhores? Vamos direto ao ponto e trazendo para vocês aí questões razoavelmente difíceis, né? Ou seja, treino difícil, combate fácil. Quanto ao crime de peculato, mais uma vez, quantas questões de peculato a gente já fez hoje que a banca gosta? Então a missão tua é ler o artigo 312 do nosso Código Penal. Crime de peculato, admite nas formas dolosa e culposa, até aí beleza, a gente até viu um exemplo de peculato culposo, e é possível concurso de agentes com quem não é funcionário público, me parece verdadeiro.
Tá? Vamos avançar. É crime próprio e somente pode ser cometido por funcionário público, não sendo possível? Não. É possível concurso de agentes com um particular. É crime próprio? Beleza, tá aí tranquilo. Sendo possível a coautoria ou participação apenas com outro funcionário público? Não, a gente já vai ver sobre isso. Tá? É crime de mão própria, inadmitindo coautoria ou participação de quem quer que seja punível a título. Não é crime de mão própria, e sim um crime próprio, né, senhores? Então, assim, nosso gabarito é a letra A, vou explicar por quê. Admite-se o peculato, a gente já viu que tem modalidade dolosa ou culposa, mas também é possível, sim, os crimes contra a administração pública, conforme o artigo 30 do Código Penal, um particular que não é funcionário público, se ele sabe que está junto com outro funcionário público, imagine que eu sou particular, e eu, junto com um funcionário público, sabendo a condição, ou seja, ser funcionário público é uma elementar do crime, e eu sei que a pessoa que está junto com a autoria comigo, ou participação, é um funcionário público, quando a gente comete junto o crime, os dois respondem por crime contra a administração pública, ou seja, podem responder por peculato, mesmo não sendo um funcionário público, que é isso que diz a número 1. É isso que diz o artigo 30. Não se comunique com as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ser funcionário público é uma elementar do crime, então vai se comunicar. Se o particular sabe da condição de funcionário público, ele também vai responder por peculato. Tranquilo? Questão número 10, senhores, para finalizar. O FPR, auxiliar de enfermagem, sobre os crimes contra a administração pública previsto no Código Penal, identifica as afirmativas com verdadeiro ou falso. Comete peculato funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desvia em proveito próprio à lei. A gente viu isso, né? Veja que a banca gosta do crime de peculato, está correta essa alternativa. Se o funcionário público solicita, recebe para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem devida, ou aceita a promessa de tal vantagem, comete o crime de corrupção passiva. Veja que as questões vão se repetindo com os mesmos crimes. Tá verdadeiro, solicitar, receber, aceitar, vantagem devida em razão da função, crime de corrupção passiva. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei é tipificado como crime nos termos do Código Penal. Também tem esse tipozinho lá dentro do nosso Código Penal. Desobedecer ordem superior hierárquico, mesmo que a ordem seja ilegal, é tipificado como crime de excesso de exação. Nada a ver, tá? Então, nosso gabarito aí, então, verdadeiro e falso é a nossa letra A. Senhores, a gente chega ao fim, né, da nossa aula aqui para você demonstrativa. Se você quer saber mais, quer adquirir esse curso, entre em contato com as informações aqui abaixo. Estamos fazendo um reta final com todos os professores, justamente direto ao ponto. Terão outras aulas de direito penal como essa, lá dentro da nossa plataforma. Essa foi só uma degustação para vocês. Espero que tenham gostado. Meu grande abraço, tamo junto e fique com Deus.